esses senadores evangélicos conseguiram para o Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias, que é da Igreja Batista, como você disse, apesar de ser de esquerda, é um evangélico e por isso conta com a simpatia aí de alguns senadores evangélicos. Porém, essa reunião vai acontecer. Eu conversei com o presidente, o líder da bancada evangélica no Senado Federal, o senador Carlos Viana. Ele disse que essa reunião, claro, vai acontecer em respeito a Jorge Messias, que os senadores vão conversar com ele, mas que não dá para garantir nenhum apoio prévio, nem mesmo da bancada evangélica, apesar dessa simpatia também por Jorge Messias e essa identificação religiosa entre eles. Mas Jorge Messias quer pelo menos ali garantir alguns votos nesse público. Claro que ele também representa uma parcela de eleitorado que o presidente Lula quer angariar no ano que vem para a reeleição de 2026. A indicação dele pode sim agradar esse eleitorado, mas ainda assim Jorge Messias é visto como o cara de confiança do Lula, aquele que foi também quase que um auxiliar de primeira hora da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, apesar de ser evangélico, ele tem ainda essa pecha muito forte de ser de esquerda e ser um petista. Além disso, o que também tem contado para os líderes lá do Senado Federal é a relação do Congresso, do Senado principalmente, com o Palácio do Planalto. O que alguns líderes, inclusive, que são simpáticos ao presidente Lula, são líderes governistas, mas não são ali do PT, eles disseram o seguinte: nosso voto não vai ser no CPF de Jorge Messias. Apesar dele fazer toda essa campanha e da gente até gostar dele, o voto vai ser no Palácio do Planalto. O nosso voto, então, depende quase que totalmente da relação que estamos tendo com o governo Lula. E a relação não está boa. Claro, com Davi Alcolumbre, por conta dessa nomeação dessa indicação de Jorge Messias no lugar de Rodrigo Pacheco. Mas a interpretação também dessas lideranças é de que o governo Lula já estava deixando um pouco o Senado de lado já faz alguns meses, confiando que ele tinha uma situação mais confortável no Senado Federal, até por ter o apoio de Davi Alcolumbre em diversas pautas. Eles acharam que o Planalto foi deixando o investimento nessa relação com o Senado de lado. E agora que Davi Alcolumbre largou a mão do Palácio do Planalto, tudo acabou explodindo e a relação não está nada boa. Jorge Messias tentou se reunir com Davi Alcolumbre ontem, inclusive colegas da imprensa flagraram ele tentando entrar e depois saindo da porta ali do gabinete de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não quis conversar com ele. Inclusive, aliados de Davi Alcolumbre dizem que ele não tem nenhuma intenção de conversar com Jorge Messias nos próximos dias. Mas já o advogado-geral da União disse que ele vai aguardar, porque no momento certo ele acha, sim, que Davi Alcolumbre vai acabar aceitando essa indicação e conversando com ele. Inclusive, a gente tem uma sonora de Jorge Messias, uma fala dele, ele falou com a imprensa hoje de manhã, em uma nova rodada aí de conversas que ele estava tendo com os senadores. Vamos ouvir. A minha expectativa é continuar o meu trabalho da forma como eu sempre me portei a vida inteira, com muita fé, com muita humildade, apresentando o meu trabalho, apresentando o meu currículo. E eu sempre repito, tenho muito respeito por este parlamento, pelo Senado Federal. Trabalhei 4 anos, transitei muito por esses corredores e quero ter, como estou tendo, a oportunidade de conversar com todas as senadoras e os senadores da República. Eu estou muito tranquilo, tenho sido muito bem recebido pelas senadoras e pelos senadores. O clima é um clima de uma recepção muito respeitosa. Mas apesar disso, o que as lideranças governistas têm falado é justamente sobre essa dificuldade até de ajudar Jorge Messias. Um dos líderes me disse o seguinte: o Palácio do Planalto nem sequer pediu a nossa ajuda para fazer campanha para Jorge Messias. O que eles estão avaliando, então, é que os próprios auxiliares do presidente Lula não estão tendo humildade, foi uma das palavras utilizadas, para pedir ajuda até mesmo da base governista no Senado Federal. Evandro.
Muito obrigado pelas informações. Tá aí, a Vitória Bel trouxe um raio-x de toda essa situação envolvendo o Senado e Jorge Messias. Ô Alangani, você acredita numa possibilidade de aproximação, uma boa aproximação com a bancada evangélica? A gente já viu vários integrantes, por exemplo, nós temos uma figura muito relevante da bancada evangélica, que é o deputado Cezinha de Madureira, que teve uma atuação importante ao longo do governo Bolsonaro, mas que também se abre para um debate e um diálogo com o governo Lula, se colocando à frente para garantir que a indicação de Jorge Messias seja chancelada pelo Senado, exatamente por compreender que ele é uma figura importante da comunidade evangélica que deve, na visão do Cezinha de Madureira, também ocupar esse espaço de poder da cadeira do Supremo Tribunal Federal. Esse plano pode dar certo? Pode sim, porque a bancada evangélica, Evandro, ela é muito unida, né? E ele tem o apoio não apenas ali da bancada evangélica no Congresso Nacional, no Senado, no caso, mas ele também tem apoio dentro do próprio Supremo, né? O André Mendonça, que é evangélico, também banca o seu nome. É claro que um ministro do Supremo não vai interferir diretamente, porque isso passa por uma sabatina no Senado. Mas é claro que isso também tem o seu peso, né? Então eu vejo que vai ser, evidentemente, uma votação bastante difícil. E é curioso porque, olha só que interessante, Evandro, se a gente pegar o do Jorge Messias ser do PT, partido, ele tem um alinhamento mais conservador. Já o Rodrigo Pacheco é do PSD, né? Partido talvez partido fisiológico de centro, ora pendendo para a esquerda, ora pendendo para a direita, né? Mas enquanto ele esteve lá, o Rodrigo Pacheco, ele foi bastante governista e nas posições de costume, ele lembra muito o estilo do Barroso, mais progressista. Então, talvez teria até uma versão maior do PL em relação ao nome do Pacheco do que do próprio Messias. É uma análise interessante. Agora, 5h24. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Você concorda, Loyola? Concordo. Estava aqui falando com o Alan justamente da minha concordância com ele. Achei ótima análise, inclusive, obrigado. Parabenizo. Agora, Loyola, eu queria ouvir também a sua posição sobre uma frase que a gente tem ouvido bastante. Apesar de ele ser do PT, ele é evangélico. Isso mostra uma dificuldade, digamos, de aproximação do partido com a comunidade evangélica? Ou seja, ser do PT, mas ser evangélico é uma exceção? Bem, eu venho justamente do mercado, eu tenho uma agência de marketing político, eu trabalho justamente com isso. É nítida a dificuldade que o campo progressista tem de entrada nas igrejas. Porém, dentro dessas minhas experiências, tem alguns pontos ali que tem muita proximidade do campo progressista e do campo evangélico. São pessoas que tendem a apoiar mais as pautas de Estado de acolhimento, são pessoas que têm uma resistência maior à questão das armas que a direita costuma defender. A gente viu, inclusive na campanha de 22, o voto do Bolsonaro foi o único a votar contra a PEC das domésticas, rodou muito dentro desse público. Você tem pessoas que foram perseguidas dentro das igrejas, que se consideram desigrejados. Então você tem um campo de oportunidades ali, principalmente de pessoas que têm essa relação mais próxima e de dependência com o Estado, que também são evangélicas e que estão muito próximas aí do lulismo, mas isso não significa estar próximo da esquerda, do progressismo ou do petismo, que são movimentos distintos nesse lugar. Agora, tem oportunidade para o campo progressista dialogar com os evangélicos, como essas que eu comentei aqui, mas, de fato, uma das coisas que a gente fala dentro do marketing político é que o emissor importa muito. E, nesse caso, o emissor ser uma figura do PT gera resistência, porque esse movimento foi criado ao longo de muitos anos dentro das igrejas, ainda que muitos desses já tenham estado. Vamos lembrar, Crivella foi ministro de governo de esquerda, o Malafaia já esteve junto do governo Lula. Não são movimentos que estão tão longe assim da realidade que a gente já viveu há muito pouco tempo.
Ô Zé Maria Trindade, qual será a dificuldade nessa peregrinação do Jorge Messias, no teu ponto de vista? Pois é, prega a favor do Jorge Messias o currículo dele, né? Ele é considerado um bom profissional, é de carreira no serviço público, né? É ligado ao PT porque, enfim, é o trabalho dele e ele é um servidor público de carreira. Essa indicação do presidente Lula desagradou muito o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e um grupo lá de senadores que queriam exatamente essa indicação. Foi colocado ao presidente Lula o seguinte, que a indicação do Rodrigo seria de graça, ou seja, ele só assinaria e ele seria aprovado, né? Só que agora, com o Jorge Messias, o presidente está sendo chamado para atuar diretamente no Senado. E o presidente vai atuar, ou ele faz um acordo direto com Davi Alcolumbre, né? Ou ele tem que partir para o perigoso caminho do varejão, de sair fazendo acertos, deputado por deputado, mas o sentimento do Congresso Nacional que eu pude sentir, que eu pude ouvir, é de que o presidente não tem mais intermediários para isso, não. Tem que ser ele a fazer essa negociação. No final, deve ser aprovado o ministro Jorge Messias pelo seu respeito, pelo seu currículo, pelo seu preparo, mas vai ser uma batalha e vai ter que negociar exatamente contra a culpa dele. Ele caiu no meio de uma crise. E o trabalho que ele está fazendo muito bem é dizer, olha, isso aí é a crise, é o estremecimento que diz o ministro Fernando Haddad, isso é uma coisa. Agora, a minha indicação é outra, é perene, e é uma competência do presidente da República e não do Senado Federal. Se Lula ceder agora, a indicação de ministros do Supremo não recupera nunca mais essa prerrogativa. Talvez até para os próximos presidentes. Nossa, é verdade, Zé. Arremate aí, Bruno Moza. Eu vou na linha do que você perguntou para o Loyola, que eu achei bastante interessante a resposta dele, porque eu concordo nisso com ele, a dificuldade que eles têm, mas essa dificuldade faz parte até das diferenças naturais do ser humano. Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de juízo de valor. Por exemplo, é normal que nós tenhamos essas diferenças e que a esquerda tem uma facilidade de entrar em um determinado recinto, determinado ambiente e dificuldade em outro, assim como a direita também. É natural e cada um vai fazendo as suas próprias escolhas. Não é impossibilidade, mas talvez dificuldade estrutural. Por exemplo, aqui na minha casa a gente não tem nenhum alinhamento, sem juízo de valor nenhum, com o progressismo. Então nós escolhemos pilares de escolas que vão na linha do que nós acreditamos. Queríamos um colégio internacional e um colégio com valores cristãos bem definidos. Por quê? Porque são as pautas que nós acreditamos. Está tudo bem. Agora, me parece que os pilares que a própria religião sustenta, e aqui é opinião minha, tá, pessoal? O que ela sustenta vai em contra os principais pilares do que o progressismo defende. Repito, sem nenhum juízo de valor, liberdade para cada um escolher esses caminhos. Então, eu acho que essa dificuldade deles conversarem vem dessas diferenças estruturais entre o campo progressista e o campo mais conservador. E aí é normal que eles tentem e, de repente, batam com a cara no muro, ao passo que, quando a direita vai tentar entrar em determinados ambientes, também acontece esse mesmo tipo de coisa. Portanto, eu vou na linha do Jorge Messias, esse tipo de dificuldade que ele vai encontrando.